Pensando em estresse, a gente vai para um assunto muito sério hoje em dia, que é a síndrome de burnout. Eu falei para vocês que as consequências psicológicas hoje, elas estão de alguma forma prejudicando muito o ambiente de trabalho dentro das organizações. Entre eles está a síndrome de burnout ou a estafa profissional. E o que seria o burnout? Seria a exposição dessa pessoa a prolongados níveis de estresse no trabalho. Então vejam que esse termo prolongados níveis é importante. Não é um estresse pontual, ele é um estresse recorrente, né? E que infelizmente no ambiente de trabalho, muito tempo, muito tempo, muito tempo, eu coloquei ali uma figurinha de um homenzinho queimando, porque essa seria uma definição muito básica, né, do burnout, o queimar para fora, que a gente pode dividir em três categorias, em três sintomas básicos do burnout. A primeira seria a exaustão emocional, o segundo seria a despersonalização ou o distanciamento afetivo, e o terceiro seria a baixa realização profissional. Infelizmente, né, a gente tem a exaustão emocional como sendo um sentimento de esgotamento, falta de energia, a gente começa a não ficar mais muito ligado a esse ambiente de trabalho, né? Infelizmente, essa exaustão emocional ela tende a gerar uma desesperança, às vezes levar a quadros de depressão, raiva, impaciência, irritabilidade, assim por diante, e são elementos que estão ligados tanto a nós mesmos, quanto a outras pessoas, quanto aos nossos colegas de trabalho. Já a despersonalização, ela se caracteriza por um distanciamento afetivo, frieza, insensibilidade às necessidades das outras pessoas, né? E a gente começa a ter alguns comportamentos que beiram aí a um processo de desumanização das relações com os outros, né? A gente começa a perder um pouquinho da empatia, começa a tratar as outras pessoas como coisas, como objetos e assim por diante. Então, infelizmente, essa despersonalização tende a causar na gente alguns comportamentos negativos com relação aos outros. E já a baixa realização profissional, né? Como o burnout ele é um estresse limitante dentro do contexto de trabalho, a gente começa a ter uma baixa realização profissional porque a gente começa a não se sentir mais bem naquele ambiente de trabalho. Então, a gente começa a ter uma sensação de fracasso, a gente começa a ter uma sensação de que tudo que a gente faz não dá certo, a gente começa de alguma forma, começar a enfrentar esse ambiente de trabalho estressante como uma situação muito difícil, né? A gente tende a não ter uma adaptação muito boa nesse ambiente de trabalho e, infelizmente, isso acaba gerando uma insatisfação com o desenvolvimento profissional, né? Então, de alguma forma, o que a gente pode, ou como a gente pode pensar em combater, né, a síndrome de burnout? Primeiro, as empresas, as organizações precisam ficar muito atentas, né? Porque, obviamente, o burnout ele não é uma questão simples. Ele, infelizmente, ele está nas empresas. É difícil a gente pensar em uma empresa que não tenha alguma pessoa com burnout. O burnout tem sido um motivo de afastamento do trabalho, infelizmente, cada vez mais. E as empresas precisam entender que isso pode prejudicar muito a própria empresa como um todo, né? Então, é importante que a gente entenda o seguinte: se esse burnout está instalado, e ele, infelizmente, ele é resultado de um estresse elevado relacionado ao ambiente de trabalho, é muito difícil a gente combater, né? Então, o que a gente precisa, ou o que as organizações precisam entender é que a intervenção precisa ser feita com o indivíduo, a intervenção precisa ser feita no contexto organizacional, e a intervenção precisa ser combinada entre os dois elementos, indivíduo e organização. Porque não adianta a gente achar que o problema está no indivíduo apenas. Nós precisamos tratar as duas pontas, nós precisamos intervir no indivíduo e nós precisamos intervir na empresa.